Será que você realmente consegue aprender matemática? A gente vai discutir sobre isso nesse vídeo. A gente vai descobrir juntos se matemática ela realmente é para você ou se é só para aquela galera que tem um QI mais elevado ou aqueles que nasceram com um tal de dom matemático que dizem por aí. Vamos descobrir tudo isso nesse vídeo aqui. E para a gente investigar isso, eu vou compartilhar com você uma história de uma mulher incrível que inclusive está viva até hoje, que se chama Barbara Oakley, e ela vai contar pra gente qual foi a experiência dela com essa matéria, e aí a gente vai conseguir tirar alguma conclusão se você, que provavelmente tem alguma dificuldade com matemática, também tem chance com essa matéria. Então, para contar essa história para vocês, eu estou usando aqui um livro que ela mesma escreveu e ela cita alguns trechos que contam um pouco sobre a história dela, e eu vou citar alguns desses trechos para vocês durante o nosso bate-papo aqui, durante a nossa conversa, para que a gente consiga entender tudo que ela passou e ver se você se encaixa em alguma dessas situações, tá? Então, essa mulher, ela nasceu na Califórnia, em 1955. E logo de início aqui, ela já diz o seguinte pra gente. Na escola, eu odiava matemática e ciências. Fui reprovada várias vezes nessas matérias no ensino médio. Então, a gente já fica ligado que matemática não era a praia dela. E provavelmente ela tinha extrema dificuldade com essa matéria. Então, vamos entender de onde surgiu isso, né? Quando era criança, mesmo o simples conceito de ler um mostrador de relógio parecia não fazer sentido. Ou seja, aquele relógio de ponteiro, só aquilo para ela já não fazia sentido, a leitura daquilo. Porque, afinal, o relógio, você tem que fazer algumas continhas, né? Para saber os minutos, tem que multiplicar por 5 e tal. Então, ali para ela já tinha uma certa dificuldade. E, além dessa dificuldade com o relógio, ela representa outra dificuldade com botão de televisão, essas coisas mais tecnológicas assim, ela já sentia dificuldade. Então ela diz o seguinte: só por aí eu já podia concluir que as minhas notas vermelhas em matemática e ciências mostravam que eu não era muito inteligente, pelo menos não nessas áreas. Só que eu não sabia nessa época que a minha autoimagem de uma pessoa científica e matematicamente incapaz foi moldando a minha vida. Então olha que interessante. Depois de ela ter passado por todas as situações que a gente vai contar aqui, ela percebeu que a mentalidade dela, já naquela época, de acordo com as frustrações que ela tinha com matemática, começou a impactar outras áreas da vida dela. Por isso que eu sempre gosto de enfatizar com os meus alunos que o primeiro passo para você aprender matemática depende da sua mentalidade. Você tem que trabalhar ela primeiro, senão isso vai bloquear várias coisas, tá? Então, ela já cita aqui logo no começo. E claro, a raiz de tudo isso, dessa autoimagem que ela estava formando, estava na matemática. Ela diz o seguinte, ó: cheguei a ver os números e as equações como algo semelhante a uma exposição de uma doença mortal, algo a ser evitado a todo custo. Então, se você tem uma relação parecida com isso, com a matemática, com a equação, já deixa aí nos comentários para compartilhar essa mesma visão que ela está falando aqui sobre a matemática. Já comenta aí. E aí, enfatizando ainda sobre a mentalidade, ela fala o seguinte, ó: eu não sabia que o meu modo de pensar era típico das pessoas que acreditavam que não são capazes de entender matemática e ciência. Então ela percebeu que o tipo de pensamento, a mentalidade, era comum nesse tipo de pessoa. E agora, né, atualmente, eu entendo que o meu problema estava relacionado a dois modos distintamente diferentes de ver o mundo. Naquela época, ela só sabia usar um modo de aprendizagem e, como resultado, ela era surda para a música da matemática. Então, como está dizendo aqui, existem dois modos distintos de aprender e um deles beneficia para quem estuda matemática, etc. Só que naquela época ela era surda para esse modo de aprendizagem, ela não conhecia. Então isso é um fator crucial que atrapalhou ela de aprender essa matéria. E aí ela diz algumas coisas sobre a matemática, que eu também falo bastante aqui no canal, e é importante a gente repassar sobre isso, né? Que a matemática, ela avança sempre de forma lógica. Então todos os conteúdos são construídos de forma lógica, sequencial, né? Até você chegar no campo da abstração. E ao mesmo tempo que ela tem essa beleza, ela também, como nas palavras dela, é absolutamente imperdoável se você perder qualquer etapa dessa sequência lógica. Ou seja, nessa construção do conhecimento, se você perder alguma peça, a torre de conhecimento que você está construindo pode ficar meio frágil e desabar de uma forma muito fácil, né? Por isso que é importante que você tome cuidado com a sua base em matemática. E ela diz que é bastante fácil você perder uma dessas etapas, né? E alguns fatores que ela cita, né? Basta você ter uma vida familiar tumultuada, o que não é nada surpreendente hoje em dia, né? Pode ser que você se identifique com isso.
né, ter uma vida familiar meio conturbada, coisa do tipo, atrapalha o seu aprendizado, principalmente em matemática. Segundo ponto, um professor desiludido, talvez não desiludido, mas um professor meio carrasco, pode ser que você tenha passado por isso também, né? Eu vejo toda hora alunos que vêm falar comigo que tiveram professores desse tipo, principalmente na infância, né? Que é uma época crucial para você construir a base matemática. Então, um professor errado naquele momento pode estragar a sua visão nessa matéria e o seu desempenho ali na frente, né? Principalmente pela mentalidade que você instala a partir dali. Ou até mesmo não ter nenhum interesse pela matéria ou algum talento aparente. Só que essa história de talento é aquele negócio. Se você tem as dificuldades ali logo no início por esses fatores de família ou pelo modo que você aprende, professor, etc., você pode achar que não tem talento. Isso bloquear a sua mentalidade, o seu aprendizado. E aí ela conta o que aconteceu, um desastre familiar, etc., que atrapalhou ela nesse aprendizado, né? Então, no 8º ano, ela diz aqui, minha família foi atingida por um desastre. Meu pai perdeu o emprego depois de uma grave lesão nas costas. Acabamos em um distrito escolar miserável, no qual o professor de matemática excêntrico nos fazia sentar durante horas em um calor sufocante, fazendo exercícios de memorização, de multiplicação e adição. Quase que escravizava os alunos ali. E para piorar, o senhor excêntrico, que seria o professor, se recusava a dar qualquer explicação. Ele parecia gostar de ver a gente ter dificuldade. Então é o típico professor carrasco. E no 8º ano, você vê, idade assim, fundamental para você ou perder a linha da sequência lógica matemática ou realmente criar uma base sólida, né? Uma fase crucial. Não que você não possa fazer isso depois, né? Mas ali na infância tem esse impacto. Então, a essa altura, ela diz aqui, no 8º ano, nessa situação, eu não só não via nenhuma utilidade na matemática, como eu também odiava a matéria. Então, combinação perfeita para dar a famosa zica, né? Para não conseguir aprender. Aí talvez você se pergunte, bom, ela não gostava de matemática, mas o que ela gostava, né? Aí ela conta aqui, ó, eu tinha outros interesses, ela gostava de história, estudos sociais, cultura e especialmente idiomas. E aí, gostando disso, as notas ficavam meio equilibradas, né? Era tipicamente uma pessoa de humanas, né, que a gente fala, um estudante de humanas. Então, passada essa fase dela, do colégio, etc., ela se alistou no exército simplesmente para conseguir aprender mais idiomas, né? Porque na época eles davam uma bolsa e ela queria aprender russo. Então ela se alistou no exército para aprender russo. E aí ela foi na Universidade de Washington, tal, fez bacharel em línguas eslavas e etc. E ela falava muito bem russo, né? Ela viu que ela focou mesmo na área de humanas, de linguagem e tal. Bom, até aí tudo bem, né? Matemática ficou de lado. E aí chega numa situação que ela fala aqui, ó. Uma situação tão improvável que eu jamais poderia ter imaginado, porque eventualmente ela ocupou um posto de 2º tenente nessa unidade de comunicação do exército que ela estava, do exército americano. E aí, nessa posição que ela estava, ela diz aqui, todos esperavam que eu me tornasse uma especialista em sistema de rádio, telégrafo e telefone. Provavelmente na época estava bastante em alta, né? E ali foi um divisor de águas para ela. Porque esse tipo de coisa exige um conhecimento de tecnologia e por trás disso um conhecimento matemático, de solução de problemas. Então ela se sentiu num entrave ali, né? Porque ela teve que se inscrever num curso de eletrônica com ênfase em matemática e como eu já emprestei a engenharia eletrônica, eu sei o quão matemática tem nisso. E ela foi uma das últimas alunas da classe, né? Que era de se esperar pela situação, né? Só que ela percebeu, né, na posição que ela ocupava ali, que esses oficiais soldados, que eram tecnicamente competentes, os solucionadores de problemas, tinham uma alta demanda, uma grande procura por profissionais desse tipo. Então, ela meio que refletiu sobre o progresso da carreira dela e ela percebeu que se ela fosse seguir as paixões delas de linguagens, de idiomas, etc., que no fundo foi o motivo dela ter entrado no exército, ela provavelmente ia perder várias oportunidades de emprego ali. Então ela tinha ali duas opções, né? Ou ela realmente se capacitar tecnicamente na parte de exatas, na parte de tecnologia, para subir de cargo, manter o seu emprego, ou ela acabar perdendo emprego e não tendo outras oportunidades na área de linguagens que ela gostava tanto. Então, ela refletindo sobre isso, ela descobriu que, por sorte, o serviço militar também dava uma bolsa de estudos, pagava todos os cursos e tal, para ela conseguir se aperfeiçoar nesses cursos que ela precisava fazer, caso ela optasse por ir para esse lado mais exatas. Então ela pensou o seguinte, eu poderia reorganizar o meu cérebro
de avesso à matemática para uma amante de matemática? Ela fez essa reflexão e ela diz aqui que nunca tinha ouvido falar de ninguém que tivesse feito nada parecido e certamente de ninguém que tinha uma fobia profunda, traumas que ela teve com a matemática na infância, né? Então, ela não tinha visto nenhum caso que saiu desse medo para conseguir se tornar um amante de matemática, alguém que domina a matéria. Mas ela via que pelos amigos militares dela tinha um benefício de dominar esses assuntos. Então, ela se pôs um desafio e tomou a decisão de retreinar o cérebro dela para ganhar habilidades com matemática, habilidades exatas para solucionar problemas. Então foi o que ela fez. Ela fala aqui que nos primeiros semestres foram uma frustração assustadora, mas que ela começou a perceber que existia uma forma de estudar diferente, né? Que tinham jeitos mais produtivos de aprender matemática, de aprender exatas, e ela começou a descobrir isso. Então ela fala aqui, comecei a aprender pequenos truques, não só sobre como estudar, mas também sobre quando parar. Importante isso, quando você está estudando, saber quando parar, né? Para você não esgotar. Aprendi que internalizar determinados conceitos e técnicas podem ser uma ferramenta poderosa. Também aprendi a não tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Então, pequenas coisas ali que ela foi mudando na rotina de estudo dela. E à medida que ela aprendeu a aprender matemática e ciências, as coisas foram ficando mais fáceis. É isso que ela está falando. E aí, surpreendentemente, assim como o estudo de idiomas, quanto melhor eu me tornava, mais eu gostava do que eu estava fazendo. Olha que interessante para você que está aí assistindo esse vídeo e não gosta de matemática ainda. Veja que se você mudar sua mentalidade, descobrir um jeito eficiente de aprender essa matéria que existe, você vai começar a se interessar mais e mais por esse assunto. Não que você precise seguir uma carreira de exatas, mas sim que você pode eliminar de uma vez por todas o trauma que talvez você tenha e conseguir realmente aprender os conceitos de matemática, desenvolver seu raciocínio e se tornar também um solucionador, uma solucionadora de problemas. Então, depois de todo esse processo, ela recebeu um diploma de bacharel em engenharia elétrica, depois um mestrado em engenharia elétrica e computação. Depois ela completou o doutorado em engenharia, estudando uma gama de assuntos do tipo termodinâmica, eletromagnetismo, acústica, físico-química. E ela diz aqui, quanto mais alto eu chegava, melhor eu me saía. Olha que interessante, né? Quando eu cheguei a meus estudos de doutorado, eu estava passando facilmente com notas perfeitas. Isso vindo de alguém que tinha sérios traumas com matemática lá na infância. Agora, atualmente, ela é uma professora universitária e me tornei interessada pelo funcionamento interno do cérebro. Então, esse interesse dela fez ela perceber, que ela diz aqui, eu posso agora ver claramente como e por que eu fui capaz de mudar o meu cérebro. E depois ela ainda convence o leitor, ou até mesmo você que está vendo esse vídeo, que o cérebro ele é um órgão que foi feito para fazer cálculos. Tanto quanto você está andando, se movimentando, qualquer coisa que você está fazendo, são cálculos que o cérebro faz de forma automática e a gente nem percebe. Então, o cérebro, no fundo, ele é uma máquina de calcular também. E a gente pode explorar essas habilidades. Por isso que a gente consegue chegar na conclusão que uma pessoa nesse estado que tinha tantos traumas com matemática, situações adversas que não contribuíam para aprender essa matéria, conseguiu dominar o assunto, se tornar doutora em engenharia, sendo que você poderia falar que ela era uma pessoa totalmente humana, se tornou alguém também de exatas. Então, acho que ficou claro para você que se ela consegue, você também consegue, desde que você não tenha uma mentalidade que te atrapalhe. Então, procure tirar isso do seu caminho e você fortaleça sua base matemática, também como ela falou no livro. Se você perder a sequência lógica, pode ser que fique difícil avançar, então precisa de uma base sólida e aprenda um jeito eficiente de estudar que funcione para você. E aí é impossível que você não domine essa matéria. Beleza? Caso você não saiba, para você trabalhar sua mentalidade, seu raciocínio lógico e melhorar sua base matemática, eu tenho um curso que se chama Matematicamente, que a gente trabalha exatamente esses passos, construindo uma base sólida em você. Vou deixar todas as informações no link aí na descrição, caso você queira saber. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo se foi relevante para você, se eu te convenci, ou pelo menos ela convenceu, que você também pode aprender matemática. Deixa aí nos comentários o que você achou da história dela, que é uma história real, você pode inclusive pesquisar o nome dela e ver que de fato ela superou esse trauma e conseguiu dominar
as exatas. Beleza? Então eu agradeço para você que assistiu até aqui e a gente se vê no próximo vídeo.